Bem-vindos ao WW Especial com uma pergunta que eu acho que está na cabeça de todos nós. Como é que a gente chegou a isso? Como é que a gente entende a barbárie em Brasília uma semana atrás? Não vou ficar me estendendo aqui, editorializar, me parece que não há respostas fáceis, mas nós temos três pessoas qualificadas a tentar avançar alguma, digamos, forma de entender, não sei se de explicar. Vamos ver como é que o programa progride, como é que a gente chegou a isso. Eu queria começar a apresentação dos nossos participantes por Bolívar Lamounier, sociólogo, cientista político, sócio-diretor da Augurium Consultoria. Bolívar é autor de vários livros, entre eles Da Independência a Lula e Bolsonaro, 2 séculos de política brasileira, da editora FGV. Outro livro do Bolívar, Imagens da Virtude e do Poder, pela editora Desconcertos. Obrigado, Bolívar, pela disposição de participar aqui. Prosseguimos a apresentação dos participantes por Carolina Botelho. Ela é cientista política do Instituto de Estudos Avançados da USP. A Carolina também é pesquisadora associada do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública da UERJ, no Rio de Janeiro. Carolina também, obrigado, Carolina, por participar aqui do programa. Terceiro participante da nossa roda é Murilo de Aragão, advogado, jornalista, cientista político. Murilo é CEO da Arco Advice Pesquisas. Murilo também é professor adjunto da Columbia University. Murilo, de novo, muito obrigado pela disposição de vir aqui ao estúdio participar conosco. Bolívar, como é que a gente chegou a isso? Como é que chegamos a isso? Dá vontade de voltar às caravelas do Pedro Álvares Cabral, né? Mas eu vou encurtar bastante. Veja, nós evidentemente não temos precedente para 8 de janeiro na nossa história. Né? Aquilo não é o Brasil. Né? Aquilo não é o Brasil que nós tanto amamos e que é portador das nossas esperanças. Quer dizer, aquilo foi um misto de baderna e política em doses que cada qual ponderará. Né? Agora, como é que foi que aconteceu? Eu acho que começando poucos anos atrás, sem voltar às caravelas, eu acho que nós primeiro temos que partir do desastre causado pela senhora Dilma Rousseff na economia, né? Que causou uma regressão terrível, uma recessão muito séria, todo mundo mal-humorado, milhões de desempregados, ali já estava ruim. Né? Aí veio a pandemia, 3 anos de pandemia. Mais milhões sem trabalho e tudo mais. Isso criou um ambiente de ressentimento generalizado, né? E alguns espertos, né? Eu até gostaria de dizer espertalhões, mas espertos contínuo para a oportunidade, né? O Mussolini dizia que a arte da política é você agarrar o momento quando ele passa na sua frente, né? Montar na égua parada na sua frente. Até os espertalhões viram que estava fácil, né? Aproveitar aquele ressentimento e projetá-lo no plano político eleitoral. Projetaram com muito êxito. No momento em que fizeram isso, houve uma retroalimentação. Quer dizer, então, o próprio processo político radicalizando-se, né? Aumentou ainda mais a temperatura do país e nos levou a uma espécie de Frankenstein, né? Um Mr. Hyde de nós mesmos. Viramos uma coisa que nós nunca tínhamos visto no Brasil: violência, vandalismo, arruaças, atacando os 3 poderes, usando a violência. E para piorar mais ainda, nós tivemos indícios, ou mais do que indícios, de divisões ou arestas entre as Forças Armadas e as polícias militares. Quer dizer, isso compõe um quadro extremamente perigoso. Quer dizer, se então outra parte ponderável da sociedade resolve partir para esse tipo de ação, nós estaremos no limiar de uma guerra civil, né? Porque uma já começou, um lado já partiu para isso. Se um outro lado qualquer resolver que esse é o caminho, e as Forças Armadas ainda dão mostras de divisão, como é que vai ficar? Carolina,
Com a pergunta, diante da pergunta como chegamos a isso, o Bolívar estabelece uma data a partir da qual podemos examinar os fatores contribuintes. A análise dele é focada sobretudo na atmosfera política, mas também tem uma amplitude, digamos, mais sociológica em tentar entender como que todos esses acontecimentos se retroalimentam a partir de uma grande frustração. E você, Carolina, como é que chegamos a isso na sua visão? Bom, primeiro que é uma pergunta complexa e eu acho que as respostas, elas não vão ser simples jamais, né? Eu acho que os especialistas têm tentado encontrar nos últimos anos. Eu não, assim, de certa forma, a questão do contexto político, econômico, a insatisfação, ela na minha visão, responderia uma parcela dessa história, né? Porque já tivemos momentos de fragilidade econômica, mas não tivemos o grau de agressão que a gente tem assistido nos últimos anos às instituições democráticas, né? Bom, eu não sei se dá para a gente traçar exatamente um marco, mas eu acredito que no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é empossado, ele passa sistematicamente a criar condições, né, de manter sua base de apoio o tempo todo assanhada, digamos assim, com um discurso pronto e com ideias completamente refratárias aos valores democráticos. Isso, para mim, é um ponto-chave, tá? A gente sabe que há uma oposição grande ao governo que hoje foi eleito nas eleições de 2022, mas a gente também sabe que aquela porção que se opõe hoje ao governo Lula, ela não é a mesma porção que seria, assim, assumidamente a favor do comportamento que a gente viu domingo, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto, a gente deveria estabelecer a ideia, assim, tem um grau altíssimo de responsabilidade do ex-presidente de ficar estimulando ao longo dos 4 anos. A gente percebeu que a popularidade dele, quando a gente vai indo para os universo da pesquisa, a gente percebe que Bolsonaro manteve uma popularidade alta e estável durante muito tempo, ainda nos piores momentos da economia, enfim, da pandemia, e tem muito a ver com o sistema de informação e de engajamento que ele teve com aquele público-alvo dele. É como se ele já estivesse preparando um determinado público para qualquer tipo de mudança, né, na trajetória dele como presidente, ele pudesse contar com essas pessoas. E eu acho assim, hoje eu acredito que de fato foi isso que aconteceu. Desse grupo de oposição ao Bolsonaro, e aí eu falo da população que votou nele em 2022, parte dele é uma parte muito radicalizada e que ela está disposta a combater, né, os valores e as instituições democráticas da maneira que essa liderança pediu. Então, assim, mais até do que um contexto político, as insatisfações que a gente vive, né, ao longo da democracia inteira, do período da nova democracia, né, da nova república, eu acho que é um conjunto de outras ações e principalmente de ações muito bem estimuladas, organizadas, num tipo e uma espécie de militância que ele se apropriou. Ok. Você concluiu, Carolina? Porque houve só um momento ali que você falou opositores ao Bolsonaro. Eu tinha a sensação que você quis dizer apoiadores de Bolsonaro, foi isso? Sim, apoiadores de Bolsonaro. Tá, eu estava prestando muita atenção no que você está dizendo. A Carolina nos sugere o seguinte, digamos, breve, Carolina, se eu for injusto contigo, por favor, me corrija imediatamente. Já tivemos momentos de regressão econômica que não levaram ao tipo de violência e barbárie que a gente registrou uma semana atrás. O que nos ajudaria a entender isso decisivamente no raciocínio da Carolina é uma postura direcionada a isso de um ex-presidente e da sua máquina de arregimentar pessoas dispostas, não a totalidade dos que apoiam o presidente, mas uma parcela importante, como ela assinalou. E você, Murilo, como é que chegamos a isso? Olha, eu tenho certeza que nós começamos há mais tempo. 2013 é um exemplo, nós tivemos grandes manifestações muito violentas no Brasil.
Foram protestos muito grandes, que inclusive desestabilizaram o sistema político, levaram à aprovação de um novo código, novo conjunto de regras de combate à corrupção. Tivemos a Lava Jato com toda a sua narrativa, que também ajuda a polarizar o ambiente político. Com 2013 e 2014, nós chegamos ao impeachment de Dilma, que teve também uma extraordinária mobilização de pessoas na rua. Tivemos a votação da reforma da Previdência em 2017, que mais de 100 ônibus foram para Brasília, tiveram invasões de alguns prédios públicos, chegaram aí até o Palácio do Planalto, mas ali a guarda presidencial funcionou e não deixou entrar. Enfim, então nós vivemos uma circunstância histórica de polarização e de radicalização. E essa radicalização, ela também é um fenômeno relacionado com a perda de poder ou de prestígio das autoridades constituídas, uma perda de prestígio dos poderes constituídos. Um belo livro do Moisés Naim, O Fim do Poder, trata desse fenômeno. Enfim, então tudo isso leva a uma situação de polarização que foi agravada já na eleição, na reeleição de Dilma, pelas redes sociais. As redes sociais ajudaram a fomentar esse tipo de radicalismo, deram voz a radicais, não havia uma forma de conter adequada. Foi um debate que ocorreu na eleição de 2014 e que não foi adiante, que eu era até presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso. Havia um temor de se regular as mídias de maneira que poderia, vamos dizer, turbar, limitar a liberdade de expressão. Isso tudo fez um caldo de cultura no qual entram os componentes que a Carolina mencionou. É verdade, o presidente Bolsonaro, ele entra e mantém a retórica do palanque, uma retórica do nós e eles, e desconfiando do sistema eleitoral e mantendo a sua base muito assanhada, como ela usa essa expressão, mantendo um tumulto. A pandemia só vem agravar exatamente isso aí. E o pior, quer dizer, ou não o pior, mas o detalhe é que a eleição é decidida por 2 milhões de votos. Quer dizer, então mostra um país rachado. Quer dizer, mostra um país que teve uma parcela muito expressiva que votou no Bolsonaro. Provavelmente, se o Roberto Jefferson não tivesse jogado uma granada nos policiais federais, nem a Carla Zambelli corrido atrás de um jornalista com um revólver na mão, o Lula poderia ganhar por uma margem mais apertada ainda. Então, nós vivemos tempos estranhos, tempos de radicalismo, e não se pode apenas pontuar isso como um fenômeno isolado. Acho que há uma sequência de fatos, e essa sequência de fatos começa recentemente na própria diplomação do Lula, no dia 12, naquela tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, debaixo de um caminhão tanque, e, por fim, essa invasão, que é uma comédia, ou, aliás, é uma tragédia de erros, de omissões e de incompetências de todos os lados. Não, independente dos aspectos específicos, Carolina, Murilo e Bolívar, a gente volta para eles, temos tempo para isso. Mas as intervenções de vocês sugerem, em primeiro lugar, aqui, digamos, uma abordagem um pouco mais abrangente, usando as suas primeiras palavras, Bolívar. Você disse assim: aquele lá não é o Brasil. Aí eu faço uma provocação. A Carolina estabelece uma data a partir da qual a gente pode tentar entender melhor o que aconteceu, que é o esforço do Bolsonaro nessa direção de ataque às instituições democráticas. O Murilo faz uma série de ponderações dizendo há um ambiente, um caldo de cultura, foi a expressão que você usou, que nos ajuda a entender. Então a provocação intelectual a você, Bolívar, é a seguinte: aquilo não é o Brasil? Sim, é o Brasil, sim. E a gente é obrigado a bater no peito e admitir que, não sei desde quando, não sei como, a gente foi se desenvolvendo para aquilo, Bolívar? Não, eu acho que isso não é o Brasil. Nem mesmo em 64, no golpe de 64, nós vimos coisas como essas. Não houve esse grau de violência, não houve esse grau de alucinação que nós vimos no dia 8. Eu citaria uma pesquisa do Datafolha que saiu, acho que anteontem, que mostra que 92% da população reprova
esse tipo de manifestação. Quer dizer, então, embora até tenham grande parte votou no Bolsonaro, certamente, mas não aprova isto aí, porque isto não é o Brasil. Agir assim não é o Brasil. No fundo, estão dizendo isso aí não é nem o Bolsonaro, porque já que votaram no Bolsonaro, deve ter algum motivo, né? Agora, o que é interessante nesse caso é que, pela primeira vez nos últimos anos, nós vimos os três poderes agirem em conjunto, né? Após os eventos. Exato. Uma traição aqui, uma bobagem ali, uma frase mal colocada do comandante José Múcio, mas agiram como Estado, agiram para sobrestar, para conter aquele furor depredatório daqueles que foram a Brasília. Então, eu acho que isso é um sinal positivo, porque por baixo de tudo isso que nós falamos, de tudo que a Carolina falou, de tudo que o Murilo, com a sua memória notável, nos lembrou, a verdade é que o Brasil vinha há vários anos sem uma elite política, né? Era todo mundo brigando com todo mundo. Entende? Você via coisas que pareciam conversa de botequim no Supremo Tribunal, no Congresso, as coisas mais estapafúrdias, violação flagrante da Constituição em várias oportunidades, né? O presidente Bolsonaro, veja bem, ele, um dia, não sei se vocês se lembram, ele obstruiu 200 quilômetros de rodovia na véspera de um feriado. Para mim, isso já era motivo de impeachment. Isso não é comportamento de presidente. Isso não é comportamento de presidente. Onde é que se viu? Quer dizer, nós tínhamos perdido o senso da seriedade da liturgia dos cargos. Isso de uma maneira generalizada, né? Uma entre-safra, se você quiser chamar. Sempre que a classe operária entra em massa no sistema político, o que aconteceu com Lula, há muito solavanco. Nós vimos isso na Argentina, nós vimos isso por todo lado. Quer dizer, então nós tivemos essa entrada em 20 anos da classe operária através do PT, né? Agora, veja bem, o Bolsonaro, por que ele conseguiu tão facilmente captar no ar essa onda de ressentimento? Porque o PT também tem sua culpa no cartório, né? O PT, durante 20 anos, fez o eles contra nós. O PT também criou esse ambiente de ressentimento, de pôr um pezinho na democracia e outro pezinho fora da democracia. Então, tudo isso foi criando esse caldo de cultura a que o Murilo se refere. Então, aqui... E a Operação Lava Jato também. A Lava Jato também. Que foi uma operação mediática, que ocupou as mentes e corações da população, com efeito político. Com efeito político terrível. Então, e que revelou, né, que trouxe à tona essa desarrumação da elite, né? A Lava Jato pôs isso a nu. Então, veja, nós não temos alternativa. Ou nós pacificamos o país, ou nós desarmamos os espíritos, ou isso vai piorar. Eu vou pegar esse ponto logo mais adiante. Aí não tem conversa. Se até, digamos, julho, agosto, a economia não reagir um pouco e fortalecer o Lula pelo lado que ele não está certo, ele está com a política econômica errada, se ele recuperar um pouco a economia, eu acho que aí ele tem condições, pelo prestígio que tem, de fazer esse desarmamento dos espíritos. Eu vou chegar a isso porque, evidentemente, nossa intenção, mais para o final do programa, é dirigir nosso olhar para adiante. Agora, Carolina, usando essa mesma expressão do caldo de cultura, ou do molho, ou se você quiser usar uma expressão alemã filosófica, o nosso Zeitgeist, quais são os componentes que você mencionaria, empregaria, para tentar analisar essa composição que leva ao que aconteceu dia 8 de janeiro? Assim, na verdade, a gente vai voltar um pouco a essa discussão do início do programa. Eu acho que há um caldo de cultura, concordo com os colegas com essas ponderações. Apenas chamo a atenção que, embora eu ache que tivesse havido já em 2018 um caldo de cultura em andamento,
né? No qual a insatisfação da população, seja com a economia, não sei se vocês se lembram, mas também com as questões de segurança, que se tornaram problemas mais sérios ainda, né, e ficaram dentro da agenda pública naquele momento. Tudo isso levou, sim, e tem levado, Murilo vai até um pouco atrás, em 2013, às insatisfações populares. Eu penso que isso está, sim, dentro de um mesmo universo, né, nesse mesmo caldo que está em ebulição. Só que eu não consigo ver esses vários momentos, esse período todo, com um bloco muito fechado. Por que eu não consigo? Porque eu vejo a partir de 2018, ou melhor, a partir da Lava Jato, um acirramento e uma desconstrução do cenário e do sistema político que a gente não tinha visto antes, tá? Eu me refiro a uma ideia que tentaram publicizar e normalizar de que a política seria algo ruim por si, na sua natureza, né? E que, portanto, a ideia de você destituir os políticos ou desconstruir o sistema político, né, para dar valor mais às questões do judicialismo, enfim, do punitivismo, como a gente viu, seria a melhor forma da gente encontrar uma trajetória como nação. Isso aconteceu um pouco antes de 2018, né, quando a operação ganha maior vigor. E aqui eu não estou fazendo considerações sobre quem fez a corrupção ou quem participou, eu estou falando da maneira como esse sistema ou essa instituição Lava Jato começou a ganhar corpo e se fortalecer. Esse ambiente austero, punitivista, no sentido de encontrar na natureza da política o pior dos mundos, né, e de vender isso para a população, eu acho que foi um grande desencadeador dos anos para cá. Bolsonaro entrou nessa atmosfera. Ele não entrou só com essa atmosfera, mas essa atmosfera ela foi bastante assim, forte. Foi um amálgama perfeito para um tipo de candidatura de uma pessoa que era completamente inexpressiva no Congresso ao longo de 30 anos, mas que conseguiu apoio de determinados grupos das elites da população e de outros setores da sociedade com um discurso antissistema, né? Antissistema político, que vamos combater os políticos, e não se via como política, apesar de estar 28 anos no Congresso e antes na Câmara de Vereadores do Rio e antes no exercício da política no Exército, como ele começou como militante. Então, assim, eu acho que esse momento, ele precisa ser um pouco entendido, talvez com uma mais atenção, para a gente encontrar o significado de domingo, porque os outros anos, sim, eles são importantes para a gente entender, mas eu ainda acredito que 2018 para cá é um momento chave no qual se cria um outro ambiente, se constrói uma rede de informações completamente diferente, quando a internet e as redes sociais elas passam a ser um recurso de marketing político e de disputa política importantíssimo, como não era visto antes. Então, assim, eu tendo a marcar esse momento como um momento privilegiado para a gente entender mais domingo do que propriamente os anos turbulentos pelos quais nós passamos. Há um ponto que a Carolina menciona quando ela fala do papel da Lava Jato em relação à política, que coincide muito com o que a gente sabe que procuradores e juízes de primeira instância, sobretudo, leram no seu período de formação. A literatura deles era muito marcada na ideia de que a sociedade brasileira é hipossuficiente. Portanto, ela não consegue se defender sozinha dos males e dos ilícitos que lhes são praticados, sobretudo por quem? Pelos agentes políticos que, na interpretação deles, são eleitos por um sistema que garante a desproporcionalidade e com baixa representatividade. E que essa sociedade, por ser hipossuficiente, precisa da proteção do homem de preto, do protetor da sociedade, de fora do sistema político. Há um elemento histórico aí de formação cultural política em sentido amplo que ela menciona, que me parece digno de nota.
Agora, ela volta a nossa atenção para a atualidade, Murilo, para os anos mais recentes, para os momentos mais próximos de nós. Você. Bom, eu vou fazer duas viagens, uma histórica e uma contextualizando o momento. Você deve lembrar nos nossos debates anteriores que eu dizia que a Lava Jato tinha um pouco do que seria o neotenentismo, né? Num conjunto de valores que era apresentado. Uma comparação bastante utilizada por você. Enfim, então esse neotenentismo... Ele está se referindo, só para quem nos acompanha, aos movimentos tenentistas nos anos 20 do século passado. Exato, que propunham eram anti-establishment, anti-elite, queriam rever o Código Eleitoral, a própria economia, queria refundar o país e que termina desembocando em 1930, enfim. Então, a Lava Jato tinha essa característica de querer reformatar o país. E isso levou a se atropelar várias regras no afã de se reformatar o país. Quando se chega à eleição, parte da vitória do Bolsonaro é turbinada por esse sentimento de refundar a política a partir dos valores que estavam embutidos dentro do âmbito da Lava Jato. O que fica, vamos dizer, saliente, e aí eu concordo com a Carolina, é que a partir da presidência de Bolsonaro, ele passa a ter, em vários momentos, uma atitude anti-institucional. Quer dizer, o presidente da República, ao se referir ao Tribunal Superior Eleitoral, ao STF, aos ministros do STF, naquele discurso de 7 de setembro de 2021, aqui em São Paulo, que ele não propõe o golpe, mas ele estimula vamos dizer, aquele ambiente de confrontação, que logo na sequência ele recua com uma carta que teve a participação ilustre do ex-presidente Michel Temer. Enfim, então, essa é a novidade na história desse caldo de cultura que eu mencionei. O que eu quero dizer é que desde do mensalão, provavelmente, 2005, a política entrou, e é um fenômeno que ocorre no mundo também, em perda de prestígio perante a sociedade, de uma forma muito dramática. Tanto é que em 2010 se há um movimento popular que leva à aprovação da lei da ficha limpa, que obriga o Congresso a aprovar a lei da ficha limpa, como em 2013 todos os protestos levaram o Congresso a tomar uma atitude de anticorrupção, de endurecer as regras de anticorrupção. Como também a Lava Jato leva à mudança das regras eleitorais. E da lei das estatais. E da lei das estatais também. Quer dizer, então, eu volto a dizer que, no contexto histórico, nós vivemos um encadeamento de questões. Só que, muitas vezes, as pessoas estão em lados trocados e tendem a vilanizar sempre o outro lado, mas deixar de reconhecer que existe um processo histórico. Agora, concordo com a Carolina, o que marca 2018 é o acirramento nas redes sociais, é um discurso anti-institucional. Isso ficou muito claro várias vezes. Aquele 7 de setembro de 2021 foi um momento muito tenso na história do país, porque ali se testou a institucionalidade de uma forma nunca vista até então. 8 de janeiro é um novo teste das instituições e elas reagiram bem. Vamos usar essa deixa para a gente olhar para frente? Sim. Tá, eu vou já quase na hora, nossa editora-chefe, a Fernanda, está me buzinando aqui, buzinando no bom sentido, que nós temos que ir para o intervalo. Como é abrangente a questão, Bolívar, para eu não interromper teu raciocínio, vamos fazer o seguinte, a gente volta depois do break, você com a palavra, e a gente vai olhar para frente. Como é que estamos lidando com isso? Já que a pergunta inicial do programa é como chegamos a isso, agora a gente tenta estabelecer como estamos lidando com isso. Pessoal, é rápido o intervalo, até já. Pensa comigo, 50% do tempo da área de compras da sua empresa é gasto em demandas que representam 10% das suas despesas. Faz sentido isso? Conheça a BR Supply e tenha acesso ao Supply Manager, um intra-e-commerce moderno e intuitivo. São mais de 12 mil itens voltados ao consumo recorrente de suas operações. Tudo automatizado e personalizado. Acesse brsupply.com.br e saiba mais. Fantasias, fetiches, kinks, isso tudo passou a agregar mais e segregar menos.
E exatamente por isso eu decidi mergulhar nessa realidade, com muito prazer. How would you describe what are fetishes? What is kink? They are sensory explosion of interest in our body. It's not always visual, it's a lot about what you radiate. Kink, fetiche, fantasia, não é para todo mundo. Cada um tem o seu, mas só quem perde sem descobrir é quem não abre a cabeça. Entre Mundos, comigo, Pedro Andrade. Daqui a pouco. Bem-vindos de volta ao WW Especial Bolívar. Começamos o programa nos perguntando como chegamos a isso. Neste momento do programa, como é que estamos lidando com isso? O Murilo se referiu ao final do primeiro segmento do WW Especial, ao papel das instituições. Você já havia apontado isso na sua segunda resposta. Como é que estamos lidando com isso? Olha, William, como você sabe, eu sou da velha guarda, né? Bastante mais idoso do que vocês três. Eu não só faço questão de ser o mais pessimista em toda discussão, mas também faço questão de lembrar teses que eu defendo há mais de 30 anos. Para mim, uma democracia representativa não funciona sem partidos políticos. Isso é impossível. Entende? Você ter uma coisa chamada centrão significa que você tem um monte de gente, como dizia o Max Weber, que vive da política, mas não para a política. Sabe? Não vivem em organizações que querem ajudar a balizar, a dar rumo ao país. Hoje, você ter 30 partidos e não ter nenhum é a mesma coisa. Entende? Nós chegamos ao ridículo de termos um dos partidos mais promissores que se autodesfez por brigas internas, o PSDB. Né? Não existe mais PSDB. Todos brigaram com todos e o partido desapareceu. Então, nós não estamos lidando com o problema pelo lado político, porque sem uma parte da elite que se ausentou da política, que foi passear da Europa, sem ela se dedicar à política, para a política, nós não teremos saída. Nós vamos ter isso aí. E não estamos lidando também pelo lado econômico, né? Sem a economia funcionar minimamente que seja, com 9 milhões de empregados, não há país que fique de bom humor. Isso não existe, sabe? Ou você cresce mais, ou nós vamos ficar no mau humor e de tempos em tempos vamos ter uma pancadaria por aí. É evidente que crescendo 2% ao ano, por um longo período, nós vamos levar 30 anos para dobrar a nossa atual renda per capita em dólar, que é de 7.500, e vamos chegar a 15 mil, o que ainda será bem inferior a Portugal. Sabe? Ou seja, isso é um desastre. Isso é um desastre. Enquanto isso acontece, os analfabetos, os pobres, aqueles que comem sopa de ossos no jantar, vão envelhecer, a conta deles vai para a Previdência e vai agravar mais ainda o problema fiscal do Brasil. Quer dizer, por aí nós não temos saída. Nós temos que balizar o processo político com gente séria liderando 3 ou 4 partidos, os outros 30 deixa para lá que não tem importância nenhuma, e ao mesmo tempo perseguindo uma política econômica racional, porque todo mundo está cansado de saber que isso aqui é um país patrimonialista, sabe? Isso aqui é um país dos amigos do rei, não é? E dos amigos das corporações, dos grupinhos enfiados na máquina de governo do município ao nível federal. Desse jeito, nós nunca vamos equilibrar as contas, e um país que não equilibra as contas não atrai investimentos. Sem investimentos, não há crescimento e não há emprego. Carolina, como você vê a reação? Se você quiser iniciar pela postura dos 3 poderes, ou se você quiser se dedicar mais a essa visão mais abrangente do Bolívar, que, em primeiro lugar, lida com o sistema político. Não, eu começo falando, tentando tirar do que o Bolívar está
está falando para o que eu já estava pensando para essa questão. A primeira delas é que eu sou da escola também de que o partido é uma instância importante para o sistema político e que a gente precisa deles, né? Por outro lado, concordo também com o Bolívar no sentido de que quanto mais partidos, mais dificilmente a gente vai conseguir negociar. Isso é um ponto do problema. Mas a gente também tem enfrentado esses pontos, né? A questão da cláusula de barreira e esse enfrentamento a essa multipartidarização, ela tem ocorrido. Mas eu acho que a gente está com um problema um pouco mais específico de uns anos para cá. Nosso sistema político ele foi completamente bombardeado. Então, eu volto um pouco na minha questão anterior e reafirmo que um sistema político que foi completamente desconstruído e bombardeado, né, como se, de fato, qualquer partido e qualquer político é uma entidade do mal, né, e ficou uma coisa entre a maldade e a sacralização dos outsiders, isso criou um ambiente muito ruim para as nossas instituições e que é uma das chaves para a gente entender o que está acontecendo agora. Então, eu vou dar um pulo e assim, te responder o que eu acho, como têm sido feitas as respostas até então das instituições. O saldo geral, para mim, agora é positivo, mas a gente precisa lembrar que custou para ser positivo e para ter resposta. O primeiro ano do governo Bolsonaro, que houve muita manifestação contra o presidente, à época da Câmara, Rodrigo Maia, que, de certa forma, colocava algum peso ou limite, né, aos anseios golpistas dele, naquele momento a gente via poucas pessoas ou poucas instituições se colocando como anteparo a Bolsonaro. Não me pareceu que as pessoas perceberam o risco logo de saída. E aí eu me refiro aos nossos poderes mesmo constituídos, mas também elites da nossa sociedade que entenderam que isso pode ser só uma brincadeira, mas temos aí a salvaguarda do Paulo Guedes ou de outras instituições que ele está trazendo, que é isso que conta, né? A gente só começou a ter alguma reação mais forte quando se juntou ao Rodrigo Maia ou uma parte do Congresso, que depois a gente teve uma outra eleição para a presidência da Câmara e a gente viu no que viu, quando o STF entrou como um obstáculo forte, né? No momento que eles começaram também a ser atingidos na figura dos ministros pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos seus filhos, seus apoiadores, essas instituições começaram a reagir, né? Mas a gente precisa também lembrar que houve instituições que ao longo dos 30 anos, os últimos 30 anos, ficaram de certa forma quietas, mas que encontraram um momento privilegiado no governo Bolsonaro para se voltar de certa forma contra a população. E aí eu estou me referindo aos grupos das elites militares, né? No dia 19 de abril, não sei se vocês se recordam, de 2021, iniciando o auge da pandemia, a gente estava com milhares de mortos por dia, Bolsonaro fez um comício, na verdade, na frente do quartel-general em Brasília, teve sobrevoo de avião da FAB com o ministro, enfim. E assim, desde lá, a gente tentou encontrar um rumo de resposta a ele, mas naquele momento não houve, né? A gente ouve algumas elites achando que estava tudo bem, que não tinha problema, as elites militares que começaram a entrar em cena protegendo, né? E a gente não tinha uma robustez como a gente tem visto nos últimos, 12 meses, né? Com maior vigor a partir do segundo turno das eleições de 2022. Então, assim, por isso eu volto, o saldo é positivo hoje e ele é positivo exatamente porque esse final de governo Bolsonaro e quando não havia mais nenhuma dúvida das intenções dele, as instituições se juntaram, se uniram e aí eu reforço não só o STF, mas parte do Congresso e também a ação de alguns governadores, né? Se a gente for perceber, lideranças estaduais que, de certa forma, se juntaram num coro, numa união, assim, para preservar a democracia. Murilo. Bom, como é que nós vamos lidar com isso aí? Bom, precisa o presidente da República liderar o diálogo, a conciliação
com o apoio dos demais poderes, com o Congresso e o Judiciário. Ele está fazendo isso? Ele, de certa forma, sim, mas provavelmente poderia fazer melhor. Acho que o protagonismo do Lula, recém-eleito, né, com todo o prestígio do presidente eleito, deveria ser maior no sentido de buscar a conciliação e buscar um entendimento mais robusto entre os poderes e sinalizar isso para a sociedade. Agora, eu sinto também que eles estão ainda batendo cabeça na própria forma de encarar o problema. Há desconfianças em relação às Forças Armadas, há desconfiança em relação à própria composição do Ministério. Enfim, isso dificulta uma resposta. Agora, o que é importante é que, vindo da sociedade, os sinais são muito positivos a favor da democracia. Então, isso é muito positivo. Vindo da opinião pública, da mídia, é muito forte em favor da democracia. Então, a resistência a qualquer quebra de institucionalidade já está montada a partir dessas manifestações da sociedade e vocalizadas por meio da mídia e pela parte institucional do governo, dos poderes do governo. E eu também lembro, como a Carolina lembrou, dos governadores também. Os governadores, o federalismo no Brasil se fortalece na pandemia e os governadores têm um papel importante também, até mesmo porque comandam as polícias militares. Então, eu vejo que a resposta institucional poderá ser positiva. Agora, acho que o presidente da República deveria ter um protagonismo maior num chamamento a este entendimento. Ele teve já reuniões com os governadores, conversou com o Supremo, conversou com os presidentes do Congresso, mas acho que isso precisa ser ainda mais intensificado. E ele tem 30, 40 dias pela frente, até a eleição do presidente da Câmara e do Senado, para exercer esse papel com tranquilidade. Bem menos ainda, né, se você considera. Menos, claro. Desculpe, errei no prazo aqui, mas ele tem esse prazo. E também porque o Brasil só funciona mesmo politicamente a partir do final de fevereiro, com a instalação das comissões, enfim. Mas eu vejo que ele tem essa condição. Agora, eu lembro que o Bolívar disse, daqui a pouco esse assunto vai fazer parte do passado. E aí, se a economia não estiver funcionando, o prestígio e o poder que ele ganhou com esse episódio, porque sem dúvida ele se fortalece com esse episódio, ele pode ser desgastado. Então ele precisará dar resultado e mostrar eficiência na economia também. Adiante. Bolívar, eu estou chegando ao final do programa. Normalmente eu interfiro um pouco mais nos diálogos, mas como eu sei que o assunto é de tal sensibilidade e percebo que cada um de vocês três, nossos convidados, precisam de um tempo para falar com certa, digamos, margem. Só agora que eu realmente preciso pedir que as respostas sejam hiper curtas, porque nós estamos no final do programa. Eu vou ser bem curto. E a minha pergunta é a seguinte, a figura do Lula, nesse momento, como tem sido? Eu acho que o Lula, ele está se redimindo de muitas coisas erradas que fez no passado, está com muito prestígio internacional, essas manifestações, no fundo, o fortaleceram. Ele, então, precisa aproveitar esse momento para realmente bater no peito e dizer eu sou o Supremo Magistrado. Mas eu queria complementar, se você me der meio minuto. Nós brasileiros somos, como você sabe, um povo muito alegre, né? Você olha para o Murilo, está sorrindo. Nós somos muito, muito felizes, né? Apesar de tudo. E nós não gostamos de ouvir palavras como retrocesso, recuo, quebra do regime. Lembre-se da Argentina. A Argentina teve uma renda per capita igual à da Suécia, igual à da Alemanha, e conseguiu voltar à posição em que se encontra agora, com a multidão abaixo da linha da pobreza, por razões políticas, por razões de desacerto de lideranças e por razões de desacerto institucional. Então, vamos prestar um pouco mais atenção e vamos urgir, vamos pressionar as pessoas que têm posições de liderança para que vivam para a política e não da política, não só pegando a sua parte. Carolina, perdoe a falta de cortesia. Super breve resposta. Figura do Lula neste momento. Eu acho que a figura do Lula, ela tem que ser vista no pré-campanha. Eu acho que foi uma liderança capaz de aglutinar as forças democráticas, que
uma performance que ele já havia mostrado, a população sabia, e foi uma liderança importante. Me parece, a gente só tem 12 dias de governo, mas me parece que isso é um pouco da natureza dele como político e que ele vai fazer muito bem, né? Tem aglutinado cada vez mais, inclusive adversários, para uma frente, né? Mas também creio que, assim, e acredito que ele precisa ter um olhar para a agenda de prioridades. Uma parte é essa questão da nossa institucionalidade, da nossa democracia, que eu acho que, de certa forma, está sendo levada bem, e acredito também que ele tem uma capacidade, tem um terreno bastante fértil com alianças e grupos e setores que estão dispostos a ajudá-lo nesse momento de reconstrução. Então, assim, a minha expectativa é que isso se faça e essa atenção esteja na ordem do dia do novo presidente. Murilo, você que está mais acostumado ao telejornal, manchete. Lula. Olha, eu acho que ainda é cedo julgar o Lula. Os sinais vindo da transição não foram bons, foram confusos. Né? Houve uma perda brutal de valor das empresas brasileiras, uma perda da qualidade das expectativas na economia, e é evidente que isso vai cobrar um preço. Então, acho que ele, ao lado da questão institucional, que ele se porta bem em dialogar e que deve ter um papel ainda mais evidente em relação a isso, ele deve se preocupar em dar tranquilidade e horizonte econômico ao país para que a gente não entre amanhã também numa crise econômica, já que as expectativas, por exemplo, de PIB para o ano são precárias, 1%, já caindo para menos de 1%. Então, o país não pode ter também, ao lado dessa confusão institucional, ter um desempenho político fruto da opacidade da política econômica. William. Pessoal, nós estamos chegando ao final dessa edição. Queria agradecer a Bolívar Lamounier, agradecer a Carolina Botelho e a você, Murilo Aragão, pela participação aqui. Pessoal, muito obrigado a vocês que nos acompanham. Até a próxima.